Urgente, urgentíssimo! A justiça de um país acaba de tomar uma grandiosa decisão maravilhosa contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por essa, Moraes não esperava. Foi uma derrota acachapante, mostra claramente que as decisões e o caminho que o ministro Alexandre de Moraes está percorrendo, perseguindo a ala conservadora, não procede. Vem comigo para vocês entenderem qual foi a decisão grandiosa, maravilhosa. E não para por aí não, patriotas. Olha só, Justiça dos Estados Unidos marca audiência sobre fraude contra Felipe Martins. Ixi Maria, a batata não tá assando não, já tá torrada, viu? Contra essas pessoas que fraudaram, manipularam essa ida do Felipe Martins, que não aconteceu nos Estados Unidos. Mas não para por aí não, tem outras matérias mais impactantes que eu estou trazendo para vocês aqui e agora. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Serviço de Imigração do país registrou falsa viagem do ex-assessor de Jair Bolsonaro. E mesmo assim ele ficou preso por 6 meses, viu? A Justiça de Orlando, nos Estados Unidos, escolheu o dia 9 de abril para analisar uma ação apresentada pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. O objetivo é apurar quem são os responsáveis por fraude ou registro de imigração do país para fazer parecer que Martins entrou em solo norte-americano no fim de 2022. Quando, na verdade, ele estava no Paraná. A situação é delicada porque a falsa viagem de Felipe ao país lhe custou sua liberdade. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, usou os dados para manter Felipe preso preventivamente durante 6 meses sob o argumento de risco de fuga. Na verdade, ele ficou em uma solitária lá também, sabe, por vários dias, sabe, pressionando ele para ele falar aquilo que ele não sabia, sabe? Talvez queria tirar alguma coisa contra o presidente Bolsonaro. Como ele não falou nada, depois de 6 meses, soltou ele. Então quer dizer que a fuga dele só poderia acontecer 6 meses atrás. Agora ele não pode fugir, não, porque ele tem torno no pé. Então, gente, essa coisa tá meio mal complicada. E outra coisa, os advogados do Felipe Martins enviaram todas as provas para a PGR, para o ministro Alexandre de Moraes, alegando que ele estava no Brasil. Eles fizeram vista grossa, e agora a justiça norte-americana vai investigar o caso. Nós estamos falando da justiça norte-americana, né? Porque a do Brasil deixa muito a desejar. E aí, gente, vai encontrar os culpados, porque isso deixa rastro. Fraudar documento, essas coisas, deixa rastro. E nós estamos falando da justiça norte-americana, que não vai deixar passar barato. Então, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que muita gente vai ver o sol nascer quadrado. Principalmente funcionários do Brasil, se tiverem envolvido nessa trama. Meu Deus, aí a coisa... E tem mais. O novo diretor do FBI disse, qualquer um que interferir na soberania norte-americana, que cometer crime contra os Estados Unidos, ele será caçado nos 4 cantos do mundo. Ele deixou bem claro, viu, gente? Bem claro mesmo, viu? Vem comigo para vocês saberem das novas decisões grandiosas internacionais contra o ministro Alexandre de Moraes. Antes de eu ler essa matéria aqui bombástica, eu gostaria de falar do Dias Toffoli, ministro do STF. Ele tem uma ex-mulher dele, que tem uma rede de advocacia, e ela defende os interesses da Odebrecht, sabe, da Léo Pinheiro, de várias outras empreiteiras aí. E poucos tempos atrás, o Dias Toffoli, né, com uma canetada, engavetou o processo da Odebrecht e multas que ultrapassavam 10 bilhões através das delações, né, premiadas no tempo da Lava Jato. Né? E a mulher dele estava ganhando aí 5% de honorário, né, nas decisões que essa empresa estava ganhando. Aí não precisa nem ser bom de matemática para saber o resultado disso. Bem, dito isso, vem comigo para vocês saberem. Banco Master contratou a mulher de Alexandre de Moraes, diz jornal. Segundo o Globo, mulher de ministro do STF representa a instituição financeira que tem processos no Supremo. Essa instituição financeira, esse banco, tem processos no STF. E a mulher do ministro Alexandre de Moraes foi contratada para defender interesses desse banco que tem processos no STF. O Banco Master, que negocia a venda de parte de sua operação para o BRB, o Banco Estatal de Brasília, contratou para representá-lo judicialmente o escritório Barci de Moraes. Na empresa de advocacia trabalha a mulher e 2 filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A informação é do jornal O Globo e diz que, conforme fontes ligadas ao banco, Viviane representa o Master em algumas poucas ações. O banco, no entanto, não informou quais são os processos nem os respectivos valores dos honorários. Master tem 8,7 bilhões em precatórios. Conforme o balanço financeiro que o Master divulgou nesta terça-feira 1º, a instituição financeira tem na carteira 8,7 bilhões em precatórios, títulos de dívida de entes públicos que são negociados no mercado.
Como o pagamento de precatórios depende de decisões judiciais, é frequente que discussões sobre a liberação desses recursos, entre outros direitos, alcance a esfera de tribunais superiores, entre eles o STF. Na verdade, gente, é que essas pessoas, parentes desses ministros do STF, não poderiam pegar ações para defender os seus clientes que estão no STF, que pode ser julgada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos outros ministros. Se isso for julgado, o ministro Alexandre de Moraes não pode fazer parte desse julgamento. A pergunta que não quer calar, será que ele vai fazer isso? Porque até do presidente Bolsonaro, que ele é vítima, né? Ele é tudo, ele mesmo tá aí, ó. Ele foi um dos que sentenciou o Bolsonaro para virar réu, então não precisa entrar no mérito, né, gente? Essa é a situação que o Brasil está vivendo. Urgente, urgentíssimo! A Justiça da Espanha acaba de tomar uma decisão a favor de Oswaldo Eustáquio e contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Contra as decisões não, contra o totalitarismo, a censura e a ditadura. Aqueles que diziam, né, que eram os guardiões da Constituição brasileira, que iriam defender a Constituição e proteger a Constituição brasileira, e infelizmente na prática eles não estão fazendo nada disso. Veja qual foi a decisão da Espanha, olha só. Urgente, Ministério Público da Espanha solicita arquivamento de pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. E o que isso significa? Uma grandiosa vitória para a nação brasileira, para a maioria do povo brasileiro que quer ordem e progresso, e para os deputados, senadores, conservadores, né, da ala conservadora. Por quê? Porque mostra claramente que o ministro Alexandre de Moraes está no caminho errado, com o aval da maioria dos ministros do STF. Mostra claramente o que eles estão fazendo no Brasil, perseguindo só a ala conservadora, sentenciando eles a 17 anos de cadeia. É totalitarismo, é ditadura, é censura, é perseguição, é politicagem. Não tem nada de guardiões da Constituição. Passa longe, guardiões da Constituição brasileira. Pelo amor de Deus. Tá mais para Cuba, Venezuela, gente. Aqui, ó, mostra claramente. Então, o que nós temos agora é os Estados Unidos da América, né, que tomou uma decisão, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, a favor do Alan dos Santos. E agora vem a Espanha confirmando que essas decisões dos ministros não passam de decisões para cumprir as leis, o tal do Estado democrático, eles tanto falam, mas sim é uma perseguição totalitária, censura. Então isso abre um grande precedente para que a ala conservadora tenha ainda mais força, né, a respeito de tudo que os ministros do STF estão fazendo, dos ministros do STF estão fazendo. E isso aqui, ó, serve também de provas para as cortes interamericanas, tá? E o Congresso norte-americano para barrar essa censura. Ontem mesmo eu vi, né, uma entrevista do Eduardo Bolsonaro juntamente com Paulo Figueiredo, aonde ele disse bem claro, falou, olha, nós estamos aqui defendendo o anseio da população brasileira de bem, a soberania do Brasil e a economia do Brasil. Olha, só não chegou a taxação do Donald Trump mais de 10%, porque o Eduardo Bolsonaro está lá negociando. Por isso que chegou só 10%. Os outros países teve 60%, 50% de tarifa, sabe, astronômica. E Eduardo disse mais, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, nós não estamos aqui para prejudicar a economia do Brasil, mas sim botar um freio nessa censura, nessa ditadura desses funcionários públicos que se acham semideus. Então essas pessoas que vão ser punidas não é a economia do Brasil, não é o Brasil, mas sim esses funcionários públicos que passaram de todos os limites perante a Constituição brasileira. Então é uma grandiosa vitória, sabe, é uma grandiosa notícia, tanto para o Oswaldo Eustáquio, como também para a população brasileira de bem.